E meus caros, vivam, bem-vindos à segunda parte deste telejornal da segunda-feira, dia 20 de Abril. O propósito, como já vos disse no primeiro vídeo de hoje, é mesmo tentar desmontar e ver o que está por trás das notícias manipuladas, quase permanentemente manipuladas, ou pelo menos enviesadas, de maneira a que transmitam a quem as ouve, a quem as vê, o distraído português, como eles acham que nós somos todos, que nos transmitam uma certa forma de ver as coisas. Como eles dizem muitas vezes, não é a notícia que nos interessa dar, interessa-nos é mostrar como se deve pensar. Portanto, eles querem nos ensinar, os grandes educadores da classe operária, como antigamente o Arnaldo Matos, querem nos ensinar a pensar. E eu estou aqui a tentar dar-vos o outro lado da moeda, para que percebam que não é só aquela narrativa a que existe, e pelo contrário, aquela narrativa quase nunca existe. Este foi o meu primeiro vídeo de hoje, de manhã. Aqui ao lado o palhaço rico, que ganha milhões, mas que devia dividir metade, pelo menos, com a sua grande obsessão, que é o André Ventura. Pelo menos metade dos seus proveitos, os tais 50 mil euros que ele ganha na SIC, alegadamente, por mês, pois que mais de metade das suas charlas, das suas brincadeiras, das suas comunistagens tem a ver com Ventura. Portanto, ele deve dividir com o objeto aquilo que faz com que ele ganhe esse dinheiro todo, não é? Pelo menos dar metade, digamos, ao seu sócio. É um sócio irregular, mas sem ele o homem não ganharia nada, porque, como vemos, mais de metade do que ele diz é sobre Ventura. E por falar em Ventura, o partido está disponível para aprovar propostas que tragam mais transparência sobre os financiadores. Recordam-se que esta notícia foi dada como se fosse o Chega que estivesse por trás disto, por trás desta nova ideia de que, por causa do regulamento de proteção de dados e tal, não se poderia saber quem são os financiadores dos partidos. Nada mais falso. Ventura não tem nada a ver com isto tem a ver com o tal regimento da proteção de dados, que, se não permite que sejam identificadas pessoas que façam praticamente nada, em termos públicos, também não se pode identificar as pessoas que financiam os partidos, ou outra coisa qualquer, não é só os partidos. Mas a prova de que Ventura nada teve a ver com isso, apesar de terem tentado, a tal comunistação social do costume, de terem tentado associar a esse novo procedimento, porque ao fim e ao cabo não é nenhuma lei, é apenas um procedimento que foi corrigido. Aqui está a prova de que isso é falso. O Chega está disponível justamente para aprovar propostas que tragam mais transparência, ok? Porque diz aqui em baixo a revista Sábado, a semana passada foi noticiado que após um parecer da Comissão de Acesso aos Dados Administrativos, isto não tem nada a ver com o Chega, a entidade das contas e financiamento políticos deixou de disponibilizar a identidade dos doadores dos partidos. Companheiros, isto nada tem a ver com o Chega, isto não passa por Chega nem passa por partido nenhum. Isto foi um parecer da Comissão de Acesso aos Dados Administrativos e a entidade das contas e financiamentos políticos deixou de disponibilizar a identidade dos doadores. Nada tem a ver com a Chega, muito menos com a Ventura. Mas os palhaços, que não têm outro nome, neste caso não são os palhaços ricos, como o rap, mas são palhaços pobres, apressaram-se logo a meter a imagem de André Ventura nessas notícias, coisa que ele é completamente alheio, e aqui está a prova. Portanto, Ventura nada tem a ver com esta nova alteração de procedimento, que é uma alteração do governo, se quisermos, mas nunca do Chega nem de Ventura. O BES faliu há 12 anos, o dono disto tudo, enfim, ficou doente, não vai sequer responder, ou pelo menos não vai ser sentenciado a nada que possa cumprir, uma vez que o seu estado de saúde é muito frágil, mas as dívidas já superam o custo do novo aeroporto de Lisboa. Meus caros, em Portugal vale tudo. Muitos ficaram sem as suas economias de uma vida. Outros aceitaram receber apenas uma parte e foi para receberem algum daquilo que lá tinham e que depositaram e sem o qual ficaram. Mas a verdade é que num país onde os níveis de corrupção são tão altos como este país, são altíssimos, já ninguém acha que isto é completamente absurdo. Muitos não terem recebido sequer o dinheiro porque se recusaram a receber apenas uma parte, ficaram sem receber, fosse o que fosse, e outros que para receberem alguma coisa foi isso mesmo que aconteceu, tiveram que abdicar de outra grande parte do que lá tinham. Bom, e ficou tudo em águas de bacalhau, a pessoa
fez o que quis e, pelos vistos, muitas irregularidades uma em cima das outras. Foi o próprio primo, o Richard, que morreu há pouco tempo, que o acusou das manigâncias, das falcatruas ilegais que o banco estava a fazer, mas, afinal de contas, parece que nada vai acontecer ao dono disto tudo e, portanto, olha, quem ficou sem o dinheiro é que ficou sem ele e o resto é conversa. Isto não é um Estado de Direito, é uma coisa qualquer, mas enfim, eles acham que é ou dizem que é, mas não é. O passe ferroviário verde supera 1 milhão de títulos, portanto há 1 milhão de portugueses que têm esse passe, portugueses ou estrangeiros, não sabe, e 20 milhões de receitas para a CP. Mas há aqui um pequeno problema, é que é preciso dizer que às sextas-feiras e ao domingo não se consegue reservar uma viagem no Intercidades. Como sabem, este passe é para o Intercidades e para os regionais. Regional não é preciso reservar viagens, mas para o Intercidades sim, é preciso. Caso contrário, não há lugar. Não havendo lugar, a pessoa não pode ir. Ou seja, tem o passe na mão, mas não tem lugar no comboio. E porquê? Porque, uma vez pago o passe, que são 20 euros por mês, a pessoa pode reservar quantas vezes quiser viagens e pode não ir em nenhuma e nada lhe acontece. Portanto, não há nenhuma indemnização para a CP. O que é que isso faz? O que é que isso provoca? Que outras pessoas que queiram viajar nesse comboio que está lotado, obviamente não podem fazê-lo. Portanto, os testemunhos são aos milhares, isto começou logo de início, há agora até quem faça outra coisa, que é estar à espera daquela hora em que pode, porque é 24 horas antes, em que pode reservar o bilhete e logo naquele minuto tenta reservar e assim ainda vai conseguindo, mas se esperar mais 1 horita ou 2 já não vai ter lugar no comboio que necessita ou para ir para casa ou para ir para o trabalho. Portanto, isto é tudo muito lindo, mas é um bocadinho enganador, digamos. Os testemunhos, como digo, são muitos. Está sempre tudo cheio, mas depois há lugares, depois dizem, estava tudo cheio, mas afinal havia muitos lugares. Lá está, são as pessoas que marcam a viagem e falham. Há que mudar isso, porque há muita gente que está a ficar em terra, vamos mais à frente falar nisto outra vez, está muita gente a ficar em terra que queria viajar na CP e por causa disto não consegue. E depois as carruagens vão e não vão lotadas. Mais uma campanha na estrada Somos Todos Vulneráveis. Arranca já na terça-feira com um foco em peões e trotinetas. Estão mesmo a ver porquê, meus caros, não é? Foi aquele caso daquela jovem que morreu há 2 ou 3 dias numa trotinete. Um choque entre 2 trotinetes e com tanto azar que uma delas caiu e morreu. Bom, a nossa sina é sempre a mesma, como eu digo, acudimos aos casos chocantes do momento, que chocam toda a população, e neste caso foi a morte da tal jovem, mas passados 15 dias posso-vos garantir que já ninguém quer saber disso para nada, tudo esqueceu e portanto todas estas campanhas que vão custar muito dinheiro vão ficar todas em vão porque não têm continuidade. Acontece um caso grave, vamos acudir ao caso grave, mas depois acontece outro, vamos acudir a outro, mais uma campanha para isto, uma campanha para aquilo, tudo a mamar e depois ao fim e ao cabo acabamos por não atingir objetivos nenhuns, porque o que interessa neste caso é campanhas. Interessa campanhas, não interessa sensibilizar mais nada, porque esta campanha terminada acabou-se e ninguém mais fala nisso, o que está completamente errado. Bruxelas quer o teletrabalho e as alternativas ao carro e ao avião para menos consumo. Isto tudo por causa do ataque ao Irão. Meus caros, afinal já nem é por causa das alterações climáticas, nem das emissões, nem da qualidade das pessoas, qualidade de vida, dos pais que têm que ter mais tempo para os filhos, tudo uma treta, afinal tudo quanto nos disseram, não é nada disso que é preciso, porque agora vem a senhora von der Leyen e diz, isto é por causa do ataque ao Irão e é porque não há combustíveis. E portanto, como não há combustíveis, temos que o racionar, e a maneira de o racionar, afinal, é ficar em casa. Meus caros, inventam coisas incríveis, metem-nos na cabeça que estas coisas têm que ser feitas, o mundo tem que alterar por este motivo, aquele e aquele outro, e depois vai saber, é tudo falso, é tudo mentira, é porque não há combustíveis e, portanto, realmente, se houver uma menor procura, eles têm que baixar, e temos também que falar nisso outra vez, já daqui a nada, numa outra notícia. E vejam bem, deviam aprovar-se as medidas do BE, mas isso é o que estou a dizer na brincadeira. Trabalhar só 4 dias por semana, então, mas para quê? Para mais, não é preciso mais. E desses 4, falta-se 2 para descansar, porque 4 é muito. 1, 2, nunca mais acaba.
Portanto, dos 4 são só 2 que ficam. Dos restantes 2, reserva-se um dia para assistir aos colóquios LGBT tarados. Está bem? Pode ser? Vieram com os LGBT tarados vieram agora com os idosos, temos que proteger os idosos. Bem, se forem todos LGBT tarados, já deixa de haver idosos, porque não nascem crianças, nunca chegam a idosos, não é? Acaba-se a humanidade. Por isso é que eu lhes chamo LGBT tarados. Diz a Renascença, que subitamente virou para os lados do muçulmanismo, não sabe porquê, que PJ tem um jovem com 2,6 kg de heroína, droga daria para mais de 26 mil consumos. A suspeita estrangeira, está ali a dizer, estrangeira, olha aqui em cima, de 23 anos e sem antecedentes criminais, foi interceptada na Praia da Vitória. E eu digo, não pode. Isto é uma fake news, de certeza. Porque, se é estrangeira, não podemos acreditar. O grande educador da classe otária, que agora é Ministro da Administração Interna, bem nos ensina que não há criminosos estrangeiros em Portugal. Nem criminosos estrangeiros, nem étnicos. Não há nada disso. Se houver criminosos, e são poucachinhos, são portugueses. Portanto, nunca pode ser uma criminosa estrangeira. Portanto, estão a ver? É fake news de certeza absoluta, segundo o grande educador da classe otária. Diz o Correio da Manhã que autoridades turcas vão visitar Portugal, ou já visitaram, perdão, para negociações sobre a privatização parcial de pontos e autoestradas. Privatização de pontos e autoestradas. Bem, mas vamos lá ver uma coisa. É que as pontes e as autoestradas, tirando a Pontes sobre o Tejo, de certeza que não devem estar a falar nisso, se foram construídas por PPPs, não é? Portanto, são privadas. Ou seja, acabam por ser públicas quando acabar o contrato, é verdade. Mas uma PPP construiu a autoestrada, construiu a ponte, construiu os hospitais e agora quem vai vender é o Estado. Isto há aqui uma manigância qualquer, não é? É uma parceria público-privada que depois reverte a favor do Estado, que depois vai vender aquilo que ele próprio não construiu, nem gastou dinheiro. Quem gastou dinheiro acaba por ser o utilizador, tanto da autoestrada, que paga as portagens, tanto como nas pontes, que também paga as portagens, no caso de haver portagens, e há. É claro que depois o Estado também paga uma parte, é verdade, porque o trânsito não é suficiente. Mas isso, paciência, é melhor do que se pagasse tudo. A verdade é que no final do contrato, 25 anos, 50 anos, o Estado pode fazer o que quiser àquilo que outros construíram. Tem uma certa piada, não tem? Governo quer lançar passe para vários transportes a nível nacional nos próximos meses. Ora bem, é aqui que eu vou aprofundar um pouco mais aquilo que vos tinha dito há pouco sobre o passe ferroviário da CP. É que o Pinto Luz, o ministro, pensa que o caminho para injetar menos milhões no servidor da CP, recorda-se que já lá injetámos qualquer coisa como 3.200 milhões de euros, o caminho para injetar menos milhões, tanto na CP como na Carris, é vender mais passes. E numa primeira fase até é verdade, mas ele está enganado porque depois deixa de haver lugares para quem paga o preço justo de uma viagem. Por exemplo, o passe de 20 euros faz com que o utilizador do passe, poupe logo na primeira viagem. Quer dizer, se for uma viagem, por exemplo, de Nelas para Lisboa, já fica mais barato o passe mensal do que essa viagem, que custaria 22 euros ou 25, salvo erro, em segunda classe, bem entendido. Portanto, o passe de 20 euros faz poupar àquele que faz uma só viagem. Já poupa na primeira viagem. Agora, vejam, ele pode fazer quantas viagens quiser ao longo do mês, não é? Mas logo na primeira ele poupa. O que é que acontece? A seguir, ele pode reservar quantas vezes quiser e pode faltar. Pode faltar. Reservou, aquele lugar fica cativo, mais ninguém pode ir para aquele lugar, mas e depois ele não vai lá. Por qualquer motivo, deixa de ir. Ou até pode fazer isso até à cautela. Olha, deixa-me cá reservar, às tantas, posso ir, posso não ir, ainda não sei ao certo, mas para já fica reservado. Ora, se depois não desocupar esse lugar, e ninguém o faz, mesmo que não vá, acontece que esse lugar fica ocupado para sempre. E outra pessoa queira fazer a viagem e ia pagar os tais 20 e tal euros, que é mais do que o passe mensal, já não pode ir, porque o sistema diz-lhe que a carruagem está completa. As carruagens estão quase sempre completas, 90 e tal %. Mas não é assim na prática, é só na teoria. E, depois de serem vendidos os passes, interessava à CP que houvesse o máximo número de lugares disponíveis para os viajantes
eventuais que não têm passe, porque se pagam mais por uma viagem do que o viajante de passe paga por mês. Portanto, o que está a acontecer é que, basicamente, o Estado ganha numa injeção inicial, no tal milhão de passes que vendeu, foram 20 milhões, mas agora vai perder um X por dia, um X por semana, um Y, um Z por mês, porque as pessoas reservam, mas não vão. Ou seja, tem que haver uma penalização para quem reserva a viagem e depois não comparece. Tem que haver uma fiscalização e tem que haver uma penalização. Por cada viagem que for reservada e que não apareça, tem que ser cobrado um X, porque senão as carruagens vão vazias ou vão com metade do espaço livre e as pessoas que querem ir nesses espaços que estão livres não podem, porque os lugares estão teoricamente ocupados pelas reservas de quem tem passe. Era isto que eu vos queria dizer, é isto que Pinto Luz vai ter que alterar. Se ninguém lhe o disser, da próxima vez que eu estiver com ele na Assembleia, serei eu a dizê-lo. Espero que alguém diga antes de mim, porque isto tem que ser alterado rapidamente. Carruagens com lugares vagos, muitos lugares vagos, e que nos aparece no sistema que está cheio, não serve nem à CP, nem a quem queria ir e acaba por ter que utilizar outro transporte. Portanto, é prejuízo em vez de lucro. Sr. Ministro, prejuízo em vez de lucro. E o Irão está disponível para participar numa nova ronda de negociações com os Estados Unidos, dizem duas fontes paquistanesas, mas o próprio Irão disse que não, ainda há pouco tempo, há poucas horas, disse que não. O Irão garante que não planeia, para já, participar em negociações com os Estados Unidos, mas depois o Paquistão vem dizer que sim, portanto a gente fica na dúvida, porque as nossas televisões o que nos dizem é que o Trump, como é maluco, diz coisas que são mentira, diz que o Irão quer negociar, mas depois o Irão veio por trás dizer que não quer negociar nada e 100% dos nossos órgãos de comunicação social vêm dar crédito ao Irão, àquela grande democracia de partido único, nem partido tem, é uma teocracia, não é? De partido único ou de, enfim, governo único, sem haver qualquer tipo de democracia, nem diferença de opinião, nem sequer pensada, quanto mais publicada, vai logo de metralha, resolve logo o problema. Depois vem dizer, com esta guerra já morreram 3.200 pessoas, 40 mil morreram só em janeiro e fevereiro. Que eles foram abatidos a tiro na rua, como há vários vídeos que o mostram, e não são fake news, de brigadas de mota a dispararem sobre pessoas que vinham na rua. O único mal que eles fizeram foi estar na rua àquela hora. Portanto, o Irão, aquela teocracia sanguinária, genocida, só este ano, nos primeiros meses, matou mais de 40 mil, mas isso não interessa nada. Vêm depois as CNNs e a SIC Notícias desta vida dizer, vejam lá como é que é possível que já morreram 3.200 inocentes por causa da guerra. Mas quem os matou? Os Estados Unidos? Ou são eles próprios que continuam a fazer isso? Pois é. Mas, portanto, isto para dizer que o que lança a discussão nesta guerra, a mim, nem é nada disso. É assim, é perguntar, é fazer uma pergunta muito simples. Porquê é que os combustíveis aumentam de preço em Portugal se nós não compramos nem uma gota ao Irão, nem a nenhuma daquelas teocracias ali à volta? Reparem, nem compramos crudo, nem compramos combustíveis já refinados, nem compramos gás natural àquela gente. Nada do que nós aqui gastamos em Portugal passa pelo Estreito de Hormuz. Como é que o nosso preço é cada vez maior? E nem que passasse, nós tínhamos reserva para 92 dias. Só no fim de 92 dias, um pouco antes, é que nós teríamos que comprar os combustíveis mais caros. Porquê é que continuamos a comprá-los ao preço que nos pedem? Porque nós não compramos lá os combustíveis, nem os combustíveis que nós compramos passam lá. Ou os navios que vêm dos Estados Unidos ou da Angola, que agora estamos outra vez a comprar a Angola, passam pelo Estreito de Hormuz. Quer dizer, de uma volta ao mundo para voltarem atrás outra vez? Claro que não. Nada do que nós compramos passa no Estreito de Hormuz, nada do que nós compramos é ao Irão, nem àquelas teocracias à volta. Portanto, porquê é que os combustíveis aumentam tanto em Portugal? E aqui está, meus caros, mais um negócio maravilhoso, copiado já, porque isto já existe lá fora há muito tempo, mas se calhar de outra forma. Um negócio cujo investimento se destina, não a recuperar garrafas, ou a recuperar meia dúzia delas, cada vidrão, ou cada garrafão, ou cada latão, como queiram chamar estes contentores, ou recuperar quantas garrafas por dia? 10, 12, 15,
Isso dá o quê ao fim do ano? Qual é a percentagem que isso dá daquilo que vai ser realmente outra vez reproduzido, não é? Reciclado. Isso é o quê? 0,01%? Portanto, o negócio não é esse, meus caros. O negócio não é esse. Cada contentor vai receber talvez 1% do investimento que ele custa. Portanto, só daqui a 100 anos é que ele estará pago. É desprezável. O negócio aqui é vender a ideia. O negócio é vender a ideia. É tal como o combate aos incêndios. O negócio é combater os incêndios. Não é que não haja incêndios, é combater os incêndios. Se não houver incêndios, não há negócio para ninguém. É como, enfim, posso fazer outros exemplos, não tem que ser só esse, por exemplo. Se não houver doentes, não é? Não é preciso médicos. Se não morresse ninguém, não precisávamos de cangalheiros, de agências funerárias. Ora, mas vai morrer sempre gente e vai sempre gente estar doente. Agora, o que não vai acontecer sempre, obrigatoriamente, é que haja incêndios inacreditáveis. Isso não. Mas em Portugal, sim. Em Portugal somos o país que mais incêndios tem há muitos anos na Europa, relativamente à nossa extensão e à extensão da nossa floresta. Mas aqui, voltamos outra vez para este negócio tem esse paralelo, é que a implementação deste negócio, destes latões ou garrafões, custa e custará muitos milhões. O negócio é este. Portanto, alguém vai receber esses muitos milhões com a ideia de ir buscar meia dúzia de garrafas ao fim do dia. Não é recuperar, meus caros. Não sejamos ingênuos, não continuamos a ser ingênuos, não deixemos que nos comam as papas na cabeça. A ideia é boa. É boa se fosse de borla, se fosse um esquema em que as pessoas colocassem as garrafas por sua autorrecriação, não nos assinassem com 10 cêntimos. Quer dizer, estão a assinar com 10 cêntimos uma coisa que nós devíamos fazer por nossa autorrecriação, por nossa decisão própria. Realmente as garrafas, em vez de irem para... Mas também já há sítios onde se recebem, também não percebo muito bem isso. Há sítios que recebem o plástico, há sítios que recebem as latas, que é o metal. Isto é uma coisa que já existe, mas enfim, mais fácil à saída do supermercado. Pronto. Mas mais fáceis, quer dizer, nós vamos ter que levar as nossas garrafas até ao supermercado quando as podemos despejar já aqui nos vários locais de lixo reciclável, não é? Nos vários separadores de lixo, nos vários lixões separadores de lixo. Portanto, não percebo muito bem. Agora, que é um negócio de milhões, é que alguém os vai pagar, alguém. Eu imagino que seja o Estado, não estou a ver mais ninguém a pagar isto. Pronto, e o Portuga recebe 10 cêntimos, fica todo contente. Se receber 6 cêntimos, isso aí já não dá. Se receber 9 garrafas, 90 cêntimos, já dá para um cafezito. Na minha opinião, assim, não faz bem nem faz mal, mas algum espertalhão vai ganhar milhões com isto. E ficamos por aqui nesta segunda parte, e hoje já não haverá mais nenhuma porque eu tenho que ir para Lisboa. Um grande abraço a todos, para o próximo vídeo já é de Lisboa, tenho menos condições técnicas, mas não interessa, o que interessa é o conteúdo. Um grande abraço a todos, não esqueçam, o Telejornal é a minha tentativa, o meu trabalho para desmistificar as notícias que nos são dadas, notícias que nos apresentam à frente dos nossos olhos, como se fosse o pensamento único. É assim que tens que pensar, tu tens que pensar desta forma, não podes pensar de outra, é assim que se pensa. Aqui o meu trabalho é no sentido oposto, é dar-vos outras alternativas, outras de pensamento. Se calhar não é bem assim, não é bem por isso que isto aconteceu, se calhar há mais alguma coisa por trás. É a minha intenção. Se consigo ou não, é convosco, vocês é que decidem, não sou eu. Um grande abraço e até à próxima, se Deus quiser.